hoje é sobre razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção envolvem frações e, como você verá nesse vídeo, estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Razão é o quociente entre dois números A e B, com B diferente de zero. Podemos representar essa divisão com uma fração ou com o sinal de dois pontos. O numerador de uma razão é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. As razões são muito utilizadas para se comparar duas grandezas. Por exemplo, a gasolina vendida nos postos de combustível é misturada com uma certa quantidade de álcool. E para que não traga danos aos carros, a quantidade de álcool deve ser de no máximo 25% do total do combustível. Suponha que tenhamos um combustível com essa porcentagem de álcool, 25%, ou seja, 25 sobre 100. Então 25 sobre 100 é a razão entre a quantidade de álcool para a quantidade total de combustível. Podemos simplificar essa fração dividindo por 25 em cima e embaixo, e obtendo 1 sobre 4. Assim podemos dizer que para cada 4 litros desse combustível, 1 litro será de álcool e os 3 litros restantes de gasolina. Da mesma forma, podemos utilizar essa ideia nas mais diversas situações onde temos uma razão entre duas quantidades. Outra aplicação muito comum de razão ocorre nos mapas. Eles contam com uma escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real. Assim, se a escala do desenho for de 1 para 5.000, significa que cada unidade de medida no mapa equivale a 5.000 unidades de medida na vida real. Com o conceito de razão em mente, vamos estudar a proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos voltar ao exemplo da gasolina e analisar a razão 25 sobre 100. Suponha que em 100 litros de combustível, tomaremos 25 litros para abastecer de álcool e o restante para a gasolina. Agora observe, 100 é igual a 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, somamos 4 parcelas de 25 para obtermos 100. E a razão 25 sobre 100 representa uma parcela do total de 4 parcelas. Agora, se ao invés de abastecermos o carro com 100 litros de combustível, quisermos abastecê-lo com 20 litros, quantos litros será que teremos que colocar de álcool? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Escreveremos 20 como uma soma de 4 parcelas iguais e depois pegaremos uma parcela para o álcool. Então seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Deveremos abastecer então 5 litros com álcool e os 15 litros restantes com gasolina. Só mais um exemplo. Queremos abastecer agora o carro com 40 litros de combustível. Bom, 40 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quer dizer que colocaremos 10 litros de álcool e os 30 litros restantes de gasolina. Beleza! Agora aí vai uma pergunta. O que é que estamos fazendo repetidamente nesses 3 exemplos? Pensa aí. Independentemente da quantidade de combustível que abastecermos, sempre deveremos pegar o total de litros, escrevermos como uma soma de 4 parcelas iguais e abastecermos uma dessas parcelas com álcool e as outras 3 parcelas com gasolina. Ou seja, se a gente abastecer 25 litros de álcool em 100 litros de combustível, ou 5 litros de álcool em 20 litros de combustível, ou ainda 10 litros de álcool em 40 litros de combustível, estaremos usando a mesma proporção de álcool com relação ao total do combustível. Matematicamente, podemos escrever assim: 25 sobre 100 é igual a 5 sobre 20, que é igual a 10 sobre 40, que é igual a 1 sobre 4. Ou seja, 25 para 100 tem a mesma proporção que 5 para 20, que tem a mesma proporção que 10 para 40, que tem a mesma proporção que 1 para 4. A razão 1 para 4 é a mais simplificada para representar essa situação. E você pode ver que dividindo os numeradores e os denominadores de cada razão por um mesmo número, sempre chegaremos à razão 1 para 4 ou 1 sobre 4.
Uma propriedade muito importante da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Representando dessa forma, fica fácil visualizar esse enunciado. A multiplicação dos números que estão no meio é igual à multiplicação dos números da extremidade. Ou seja, 1 vezes 20 é igual a 4 vezes 5. Você notou alguma coisa? Pois é, essa propriedade é a famosa multiplicação cruzada. Para encerrar nosso curta de hoje, um desafio para você. Por que essa regra funciona? Nos nossos comentários vamos colocar uma ideia da demonstração, mas antes arrisque e deixe sua resposta.